gente, muito bem. Para você que chegou agora aqui no canal AgroMais, eu sou Daniela Ramalho. Seja muito bem-vindo ao Tech e Startups, nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Eu vou falar uma palavra aqui que provavelmente muita gente não conhece: nióbio. E aí? Bom, se você procurar na internet, vai ver alguma coisa mais ou menos assim, ó. Elemento químico de número atômico 41. E aí? O nome deriva da deusa grega Níobe, filha de Dione e Tântalo. Fez algum sentido para você? Fato é que o minério é conhecido pela eficiência e versatilidade. Acrescentado ao aço, por exemplo, deixa o produto mais maleável e resistente à corrosão em altas temperaturas. Outro fato é que esse tal de nióbio tem dado bons resultados também nas plantações. É aí que o agro entra. Vamos entender melhor com quem entende melhor, né, gente? Vamos falar com Luiz Carlos Oliveira, sócio da Nanonib e professor titular do Departamento de Química da UFMG. Ele vai conversar com a gente, tirar todas essas dúvidas dessas palavrinhas complicadas, né, Luiz Carlos? Seja muito bem-vindo aqui com a gente, tudo bem? Tudo bom, Daniela? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Você falou muito bem, tá? O nióbio tem esses nomes, essas origens mesmo que você disse. Parabéns. Eu estudei bastante, mas eu ainda tenho muito que aprender sobre esse tal de nióbio, viu, Luiz Carlos? É exatamente isso que a gente vai conversar agora. Eu adoro, principalmente, Luiz Carlos, conversar sobre assuntos que são novidade pra gente, né? Que a gente sempre aprende bastante nesse programa, falando dessas questões importantes, né, para o agronegócio e também que são diferentes no nosso cotidiano, né? Então vamos falar o seguinte: o que é então o nióbio e tradicionalmente para que serve? Fala pra gente, Luiz Carlos. Daniela, de novo, né? Muito obrigado por essa oportunidade. Divulgar a ciência é uma das coisas que são muito importantes, né? E parabéns aí pelo que vocês fazem, ajuda bastante a gente na universidade, nas empresas. O nióbio assim, ele tem uma mística aí em torno dele, né? Mas o nióbio é um elemento químico que está na natureza, tanto quanto o cobre, o ferro, né? O ferro está mais abundante, claro, mas o elemento químico cobre é mais comum, mas as pessoas não estranham tanto. Mas o nióbio ele está na natureza, na forma de um minério, né? Tem alguns minerais aí que contêm o nióbio, está lá no solo, e aí as empresas vão, extraem e transformam nesse elemento químico que tem propriedades especiais, principalmente quando ele está no aço, né? O nióbio, alguns gramas do nióbio no aço deixa o aço muito especial, muito diferente do aço clássico, né, comum. Ele deixa o aço mais leve, mais resistente, e aí ele é usado aí na metalurgia, deixando os materiais com propriedades especiais. O que a nossa empresa, a Nanonib, né, ela surge, então, de pesquisas da universidade, né? Eu sou professor aqui do Departamento de Química da UFMG, sou professor titular, e outros dois colegas meus, a gente trabalha com o nióbio, com a química do nióbio aí há 15 anos, pelo menos, né? E aí a gente descobriu propriedades distintas dessas, que hoje, 100% do nióbio hoje produzido no mundo, né, quase todo ele é produzido aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, inclusive, né, ele é usado para aço, para produzir aço. E a nossa startup, ela faz produtos diferentes, que aí eu vou contar para vocês um pouquinho. Muito bem, a gente já quer saber desses produtos diferentes que vocês fazem. Primeiro eu quero que você desenvolva essa questão do nióbio para a própria Covid-19, né, que a gente está passando por esse momento tão complicado, né, que vocês desenvolveram aí sprays que são fundamentais aí para poder fazer a limpeza e higienização perfeita das mãos, né, Luiz Carlos? Exatamente, Daniela. Olha só, essa história é legal, eu conto rapidinho. Nós estávamos desenvolvendo uma nanopartícula de nióbio para clareamento dental, para você ter uma ideia como a pesquisa funciona, né? Por isso que a gente é tão apaixonado pela pesquisa científica. Nós estávamos com um clareador dental muito, muito eficiente, né? Um nicho de mercado aí bastante interessante.
Só que aí veio a pandemia e nós tivemos que interromper as pesquisas, né? Fechou a universidade, o centro de pesquisas. E aí a gente estava exatamente no momento em que a gente descobriu que a nossa nanopartícula ela matava a bactéria causadora da cárie. Então a gente ia criar um creme dental, está criando, né? A gente está bem avançado nisso. Um creme dental que ele clareava o dente, não causava sensibilidade e ainda controlava a cárie, porque ela matava as bactérias da cárie, né? E aí veio a pandemia, a gente teve que interromper tudo, e aí então nos veio a ideia de que se ele era eficiente para a bactéria, será que ele funcionaria para o vírus, para o Covid, né? Seria uma contribuição nossa, né, para ajudar as pessoas. E aí funcionou muito bem, né? Nós tivemos que fazer uma pequena modificação química na molécula, e aí a gente criou então esse spray, esse Inib 41, muito, muito eficiente para eliminar o coronavírus, né? Você coloca na superfície e 24 horas depois ele mata 100% da carga viral que for depositada ali. Porque, além da eficiência, claro, ele é muito seguro, a gente tem testes de segurança, toxicologia, né, com empresas credenciadas, até com FDA, né, que é a Anvisa americana, lá, bastante exigente, com a própria Anvisa. E aí esse nosso produto, são nanopartículas de nióbio, né, que nós desenvolvemos, dispersas em água. Isso é outra coisa interessante, porque a gente dispersou em água, então a ideia era que as pessoas pudessem usar nas mãos, usar no trânsito, no caixa de supermercado, no Uber, que as pessoas tivessem um frasquinho com esse produto e pudessem usar o dia inteiro, se for preciso, né? O álcool, ele resseca as mãos, causa acidente, alguns problemas, embora eficiente também, né? Mas o nosso produto tem essa diferença aí dos antissépticos do mercado, né? A gente tem uma quantidade de nióbio muito pequenininha ali dentro, dissolvida em água, que é muito eficiente. Isso é a química do nióbio que nós desenvolvemos, né? Descobrimos na UFMG, que hoje a exploração, a patente pertence a essa empresa essa startup que nós criamos, a Nanonib. Mas então a gente criou esse spray aí bastante eficiente. Ele hoje, a gente tem um dossiê bastante completo sobre ele na Anvisa, tá? E a Anvisa deve, essa semana, inclusive, nos dar a liberação para produção, aí, se Deus quiser. Ah, muito legal. Então ainda não está sendo comercializado, né, Luiz Carlos? Quando você conseguir, quando já tiver essa liberação da Anvisa, pode chamar a gente de novo aqui que a gente faz uma outra entrevista, coloca você aí nos outros jornais para a gente lançar essa novidade junto com vocês, dar esse apoio, não só para a empresa, mas como para todo mundo que já não tem nem mais digital, gente. Tem gente que não tem mais nem digital na mão para poder... Ah, olha aí que bacana, tá vendo? Traz para cá, a gente vai experimentar também, viu, Luiz Carlos? A gente está aceitando. Bom, então a Nanonib é a primeira startup do mundo, então, a desenvolver materiais de nióbio para fins não metálicos. Vamos falar agora de agronegócio, né, Luiz Carlos? O que vocês já conseguiram desenvolver para as plantações? Daniela, pesquisador de ciência, ele é muito inquieto, né? Então você viu de onde surgiu a história do Inib 41, ele derivou de uma pesquisa de um clareador dental, aparentemente nada a ver, né? Mas na ciência a gente conecta tudo, né? E aí, exatamente, como matou a bactéria da cárie, matou o vírus Covid de forma muito eficiente, a gente, inclusive um dos sócios da Nanonib é agrônoma, né? A professora Cíntia, a formação dela é agronomia, ela tem doutorado em engenharia química. Aí, uma das coisas que nós pensamos, né, com a orientação dela matou vírus, matou bactéria. A gente tem um grande problema no agronegócio brasileiro, que são os fungos que atacam as folhas das plantas. Olha, tem um tipo de fungo que chama ferrugem asiática, que ele pode dizimar uma plantação de soja, né? Tamanho é o problema causa bilhões de prejuízo. Será que a gente não conseguiria, então, modificar essa molécula, essa superfície da molécula, o grupamento químico ali, para ele atuar numa folha de uma planta ou numa semente, para até uma questão de segurança alimentar, né? As sementes têm que ser guardadas para ser plantadas no próximo ano. A alimentação da população depende disso, né? E se fungos, igual acontece de vez em quando, né, atacarem essas sementes, a gente não teria a plantação do próximo ano, né? Então, nós desenvolvemos esse produto, que ele foi muito, muito eficiente também para proteger as folhas das plantas e sementes contra os fungos, né?
Então, nós temos resultados, e aí, assim, bastante avançados, porque a gente adota várias frentes, né? Então, hoje, para você ter uma ideia, eu não posso citar o nome aqui, mas por questões de contrato, mas tem uma empresa multinacional, né, com bastante avançado na negociação com a gente, inclusive eles próprios testaram as nossas amostras, nós mandamos algumas formulações para essa empresa, eles testaram com os técnicos deles, com os agrônomos deles, né, nas metodologias deles, e assim, os resultados reproduziram o que a gente tinha, e aí, inclusive, eles testaram em micro-organismos lá alguns tipos de fungos que era de interesse deles, assim, mas de interesse mundial, porque, né, problema da alimentação, produzir alimento para o mundo aí é uma questão que a gente tem que pensar para os próximos anos, né? Então tem um número aí que diz que em 2050 a gente vai ter que dobrar a capacidade de produção de alimento que a gente tem hoje para poder alimentar as pessoas, né, no mundo. Então, assim, inclusive a gente vai sentar com essa empresa para ver uma parceria aí, já assinamos alguns NDAs, alguns documentos para levar isso para o mercado em breve, né? Que foram afetadas aí por fungos, por doenças. Quero que, inclusive, o pessoal lá da coordenação de São Paulo passe essas imagens para a gente agora e depois elas em recuperação. Olha aí, queria que você narrasse para a gente essas imagens aí, Luiz Carlos. Fala para a gente. Exatamente. Esse é um tipo de estudo que nós fizemos, nós escolhemos vários tipos de culturas, né? Esse é um cítrico, né? É uma cerola, e aí ela tem um tipo de doença que dá essas manchas aí, tipo, estilo um vitiligo, né? Para, assim, entre aspas, que ele afeta a produção da planta. Isso é um vírus, né? Que ataca a planta. Então, é uma versão do nosso produto aplicado à folha, né? Nessa versão foliar, promove a recuperação da planta e aí não causa problemas depois na produção do fruto, né? E aí, para você ver essa imagem à direita, né, que está à minha direita aqui, a folha é quase que completamente já recuperada dessa doença aí causada por um vírus, né? Então, em cítricos é muito comum esse tipo de doença e essa nossa nanopartícula de nióbio regenera a planta, né, para esse tipo de micro-organismo aí. Luiz Carlos, então você citou que essa partícula, né, junto com outras questões, outros produtos, elas são... existe a eficácia com relação a vírus, você falou sobre fungo também, né? Então essas duas questões são resolvidas com esse produto. Exato, Daniela. E não só fungo, né? Bactérias também, tá? Porque, inclusive, a bactéria essa foto que você tá mostrando é de fungo também, tá? Esse é um tomate. Então, olha para você ver à esquerda, numa certa etapa do experimento, o fungo ele começa a tomar conta da folha, tá vendo? Ó? E aí isso é um problema, porque ele afeta a produção da planta. Se você olhar à esquerda abaixo, seria como a raiz se disseminou, como ela cresce, né? E o crescimento da raiz é muito importante para a produção do fruto, né? E o vírus, o fungo, no caso, desculpa, nesse caso aí, ele impede isso. Olha à direita no experimento em que nós usamos o nosso produto borrifando na folha. Ele não permite a proliferação do fungo. Isso reflete na produção do fruto depois, inclusive a raiz. Olha como a raiz, a questão radicular da planta, né, ela dissemina aí no solo. Aí não teve o efeito do fungo graças à nossa formulação de nióbio, né? Muito bem, Luiz Carlos. Só uma dúvida que eu fiquei aqui com relação a essas duas imagens que você comentou agora. Existiu o fungo e com a aplicação houve a recuperação da planta ou ela evitou que tivesse o fungo? Esse experimento, muito boa pergunta, né? Todas são boas, tá? Essa pergunta é uma dúvida que sempre surge. Nesse caso, nós plantamos desde a semente, porque a gente queria observar mesmo esse efeito, né? Lá atrás, no começo dos experimentos, a gente tinha uma dúvida se o nióbio causaria algum mal para a planta, né? Então a gente queria ter desde o início. Então, nesse caso, te respondendo, a gente não esperou o fungo crescer. Num deles, a gente plantou em casa de vegetação o tomate e deixou crescer. Aí o fungo tomou conta. No outro, a gente deixou crescer, mas borrifando dentro das normas, né?
da agronomia, a gente borrifou o nosso produto, e aí o fungo não cresce. É possível também que ele recupere. Por exemplo, o caso da acerola foi uma recuperação. Aquela folha à direita e à esquerda, no caso do cítrico, é a mesma folha. Então, a gente esperou primeiro contaminar e depois tratou a própria folha, tá? Ah, muito importante isso. Tenho certeza que todos os produtores rurais que estão assistindo a gente agora, eles devem estar enlouquecidos atrás desse produto. E minha pergunta é, quando que vai estar disponível no mercado? Já existe alguma previsão, alguma análise, alguma resposta da Anvisa também? Já teve essa negociação com a Anvisa também? Com essa empresa que você não pode dizer o nome para a gente, que a gente queria saber, porque fala que não pode, a gente já quer saber, né? O que é? Você mostrou umas fotos aí da semente enquanto a gente falava e estava bem evidente também a ação do nosso... Aí, ó, nesse caso, né? Antes de te responder. É porque é muito legal. No alto à esquerda, você pode ver um experimento com aveia, aí no caso, né? A gente testou aveia, soja, milho, arroz. Funciona em todos, né? Nesse no alto à esquerda, você vê completamente isento de fungo, né? Dessa mancha branca em todas as sementes. Então, tem essa questão também que é de segurança alimentar para o país, né? Que a nossa nanopartícula, ela cobre como se fosse uma película protetora, né? Então, não é só fisicamente a proteção, né? Tem uma proteção química ali que o nióbio promove, esse é exatamente o nosso segredo, né? Com relação a ir para o mercado, a parte agro, Daniela, a gente precisa passar por um regulatório, né? A gente está esperando agora ver que a gente fecha ou não a parceria com essa empresa. Assim, é bem possível que a gente feche, eu estou falando assim até por um desejo que vai acelerar um pouco as coisas, porque é uma empresa gigante, né? Uma das maiores do mundo, e aí ela vai nos ajudar bastante a acelerar. Nós temos que passar pelos órgãos regulatórios, todos eles. O que a gente tem assim, pode adiantar é que talvez não seja um processo longo, porque quando você vai licenciar um produto nos órgãos regulatórios, quando o produto já existe na base de dados deles, é bem rápido. O nióbio não existia na base de dados da Anvisa nenhum insumo contendo nióbio na composição. Então, nós somos os pioneiros, né? Então, por isso demorou um pouco esse primeiro produto, até o caso do Inib, né, para a Covid. Mas uma vez lá, o insumo contendo nióbio, aí as coisas andam mais rápido, né? E também a gente vai ter todo o know-how dessa empresa gigante nos ajudando, parte de regulatório deles. Então, a gente espera aí que, num tempo não muito distante, a gente tenha esse produto aí para ajudar os produtores, né? Muito bem. Ó, Zé Carlos, um passarinho me contou, assim, eu estava, né, vendo ali na internet algumas questões sobre a empresa, aí me sopraram assim no meu ouvido, e eu quero saber se é verdade que um fundo, acho que canadense, não sei se é canadense, ofereceu 20 milhões para comprar a tecnologia de vocês? Eu tomei um pito dos meus sócios, porque outro dia eu dei uma entrevista meio informal, eu achava que era informal, porque me ligaram, né? E assim, eu não estou muito acostumado a dar entrevista, acho que você percebeu aí, eu fico mais à vontade no laboratório. E aí eu falei um pouco demais e as empresas não gostaram muito, mas esse caso aí é verdade, a gente pode falar, um fundo canadense ofereceu 20 milhões de dólares em toda a empresa. Esse foi um dos problemas. A gente ia transferir nossa tecnologia nacional desenvolvida em universidade brasileira, com dinheiro público, que são assim as universidades públicas, a UFMG, o investimento de investidores anjo brasileiros, com matéria-prima brasileira, ela ia simplesmente se tornar uma empresa canadense. E aí a maioria dos sócios optou por não, a gente também já vislumbrava aí valores até melhores aí num tempo não muito distante, é o que está acontecendo agora, inclusive, né, com essa outra empresa gigante aí que eu não posso citar o nome, mas a gente decidiu naquele momento não vender. Você sabe como é professor, né? Professor não ganha muito. E assim, eu fiquei uma semana sem dormir porque me pareceu uma grana muito boa, mas eu fui um dos que votei contra porque eu queria essa tecnologia aqui no Brasil, né?
Tá vendo, gente? E você achando que estudar não adianta nada, que pesquisar não adianta nada, tá vendo o caso do Zé Carlos aqui, professor estudioso da UFMG, desenvolvendo tecnologias maravilhosas aí que não agridem o meio ambiente, protegem as plantas, recuperam as plantações. Mostramos aí de tomate, né, Zé Carlos? Várias questões aqui, Luiz Carlos, desculpa, várias questões importantes aqui para poder recuperar e não agredir o meio ambiente. Agora, vocês estão falando aí de Minas Gerais, né? Uma questão que você falou é importante, é que pela proximidade, né, da Companhia Brasileira de Metalúrgica e Mineração, que é responsável aí por 80%, se eu não me engano, né, do mercado mundial de nióbio, que está localizada aí no estado, né? Então vocês estão mais próximos aí da fonte, né, o que facilita bastante o trabalho de vocês, né? Exatamente. Sempre que a gente reúne, Daniela, com empresários, né, com fundos, uma das preocupações deles é exatamente a matéria-prima. A pergunta antes do custo, né, quanto vai custar, é se a gente vai ter condição de produzir, se a gente vai ter matéria-prima suficiente para atender, por exemplo, um mercado do tamanho do agro, né? Imagina quanto de nióbio, né, uma quantidade expressiva de nióbio a gente vai ter que produzir se uma tecnologia dessa toma o mundo, né? E a gente tem todo o nióbio necessário aqui no estado. A gente já iniciou conversas com a CBMM, né? A gente já teve algumas reuniões com eles. A questão do fornecimento da nanopartícula, isso é garantido, né? Eu acho que a gente até vai ter uma parceria mais além disso, porque acho que é interesse deles também ter essa tecnologia no portfólio deles. Eles estão muito focados em metalurgia e agora em baterias, mas eu acho que eles vão se convencer também que uma parceria com a Nanonib é interessante para eles. A gente quer muito uma parceria com a CBMM, até por essa questão da matéria-prima. E assim, nanotecnologia tem essa questão, né, Daniela? A nanotecnologia ela é diferente um pouco de materiais clássicos. Então, com uma concentração muito, muito baixa de nióbio, a gente consegue um efeito químico, né? Um efeito antifungo, um efeito antibactéria, antivírus muito eficiente, sem usar muito matéria-prima, sem explorar muito a natureza, né? Muito bem, é isso mesmo. Agora, vocês já conseguem responder para a gente, de acordo com essas pesquisas que vocês desenvolveram aí já no meio agro, com essas plantas e tal, para que tipo de cultura, que tipo de doença vai ser possível aplicar esse produto de vocês? Ou ainda é muito recente para isso? Não, não é recente, não. Quando você conversa com essa área agro, o olho brilha de todo mundo para ferrugem asiática, para soja. Esse é o alvo, né? Embora você tenha outras culturas importantes, né? Milho, batata, café, né? O foco é onde é o problema, é uma tragédia quando bate a ferrugem asiática na soja. Então, o estudo que foi focado, né, por essa empresa quase parceira nossa aí, foi na ferrugem asiática, que ataca a soja, e os resultados são fantásticos. Eu gostaria muito de falar mais, mas assim, hoje, por exemplo, a molécula orgânica, né, um organoclorado, um fungicida clássico que está no mercado aí, foi comparado nos estudos e a nossa molécula é tão eficiente quanto, e a quantidade de nanopartícula ali presente é baixíssima, né? Então, a eficiência, é a mágica da nanotecnologia ali funcionando. E como você disse, estudar e desenvolver tecnologia é legal, funciona e traz resultados sim, viu, Daniela? Falando nisso, a gente acabou de conversar aqui com o mais novo milionário da praça, Luiz Carlos Oliveira, que é sócio da Nanonib, né? E professor titular do Departamento de Química da UFMG. Luiz Carlos, eu costumo falar aqui no Tech Startups que muitas vezes a conversa é tão boa que a gente não vê o tempo passar. Nosso tempo já se esgotou, infelizmente. Queria conversar mais, queria saber mais como é que é ser milionário e tudo mais, né? A curiosidade vem, né? A gente quer saber como é que é. Quero agradecer demais, viu, Luiz Carlos, a sua... Aguardemos a sua presença. Quero agradecer a sua presença aqui com a gente no programa. Desejar boa sorte para você, que dê tudo certo, que a empresa
ganhe alce voos altos aí para crescer cada vez mais e contribua bastante para o nosso agronegócio, viu? Obrigada, Luiz Carlos. Eu que agradeço. Muito obrigado, Daniela. E um prazer estar aqui e parabéns pelo trabalho, tá? Divulgar a ciência, a universidade pública, né? As startups é muito importante para a gente. Muito obrigado. E a gente adora fazer isso, com certeza. E o nosso programa fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência aqui no canal AgroMais. E você também pode assistir nossa programação por onde? Pelo seu celular, é claro. É só baixar o app AgroMais. Acompanhe a gente onde você estiver. E eu fui! Tchau!